Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre os gigantes. Será que existiram gigantes no passado ou era ficção? Então nós temos aqui algumas imagens. Primeiro que chama atenção é isso aqui, que é o que tudo parece, é um tabuleiro, alguma coisa de cortar carne isso aqui. E olha só o tamanho dessa espada, né? Aí fica a questão, para que armas tão grandes? Se os seres humanos não são tão grandes assim, não faz o menor sentido construir uma arma que não seja de uso, né? Aí os caras falam, não, esse é objeto decorativo, né? Olha o tamanho do ser humano, olha o tamanho da espada. Se você pegar o tamanho do ser humano aqui, dá mais ou menos quase 4 vezes o tamanho do ser humano, o tamanho da espada. Aí eu te faço a pergunta, que ser que é esse que usa uma espada do tamanho de 4 vezes o ser humano? Considerando que o ser humano tem em média 1,80, 1,80 vezes 4, a gente tem 8, 8, 16, 24, 32 mais 4, 7 metros e 20. Então, nós temos aí um ser humano de 7 metros e 20 para estar do tamanho da espada. Qual é o ser humano hoje, tirando o Berserk, né, desenho animado, os caras usam uma espada do tamanho de ser humano, mas na realidade, qual é o ser humano hoje que usa uma espada, por exemplo, do seu tamanho? Não tem. Então uma espada representa, por exemplo, 40% do tamanho de um ser humano. Então se uma espada, se o ser humano tem 1,80, metade é o que de 1,80? É mais ou menos em 90 centímetros, né? Então 40% é uma espada de 70 para 80 centímetros. E já está, de certo modo, uma espada grande e comprida, né? Então, se a espada tem 7 metros e 20 de comprimento, o cara que porta aquela espada deve ter no mínimo entre 16 a 20 metros de altura para poder portar aquela espada. Aí os caras falam, ah, isso aí é exagero. Será que é, meu irmão? Será que é exagero? Será que simplesmente a humanidade não está encolhendo, não? Ah, você é louco, meu primo tem 2 metros de altura. São casos isolados. A humanidade vai crescendo, olha só, eles injetam um R para pururu NA na pessoa, aí as próximas gerações nascem com 1 metro. É assim. Então, por exemplo, eles injetam um negócio, as próximas gerações já nascem com... Se tinha 4 metros, nascem com 2. Aí vão começando a crescer, 2,30, 2,40, aí chega em 2,50. Aí injetam o veneninho, já cai para 1. Fica 1,30, 1,40, 1,50. É basicamente essa a perspectiva na qual eu acredito. Então olha o tamanho do ser humano com relação a essa espada. Não me parece algo natural. E realmente é uma espada funcional, não é de enfeite que ela tá ali. Né? E você olha e você fala, não é possível, né? Aí nós temos aqui esse vídeo aqui, ó. Olha o tamanho desse cara aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Se esse aqui tem 1,80, esse aqui deve ter uns 3,60, o cara deve ter 4 metros de altura. Agora, mas esses aí, Humberto, são os filhos dos Néfilins. Esses aí são a semente dos híbridos dos anjos caídos com as mulheres. Mentira, meu irmão. A semente dos anjos caídos e os híbridos com as mulheres foi na era pré-diluviana. Tá entendendo? Que acarretou em colossos, seres de 3 côvados. Naquela época, seres imensos. Esses aí não. Entenda uma coisa, o tamanho do ser humano está encolhendo. Muitos cientistas falam que a Terra está aumentando. Só que não é a Terra que está aumentando, é o ser humano que está encolhendo. Porque não faz o menor sentido. Você olha para a Europa, para quem já viajou para a Europa, aquelas portas de 6 a 8 metros, empurrado de lugar. Para quê, meu irmão? O ser humano tem 2 metros, para que uma porta de 6? Então você começa a ver a coisa e você acha meio estranho, né? Olha o tamanho dessa mulher. A coisa não para. Não para. Então o ser humano está numa certa altura. Fala, não, que isso? É algo que eu digo para vocês. Eles estão mutando o nosso DNA. A próxima geração que vai nascer a partir de 2025 vai ter 1 metro de altura. Garanto para você. Há mais ou menos 150 anos atrás, 200 anos atrás, o ser humano tinha 3,5 metros a 4 metros. Hoje nós temos quanto? 1,80, né? Qual que é a próxima agora?
Nós estamos no meio do novo reset mundial, não é verdade? A próxima geração agora vai ter quanto de altura? 1 metro, né? Vai saber o que esses caras querem deixar o ser humano desse tamanhozinho. Para quê? Para eles se passarem por deuses. Soberbos e arrogantes, preponderosos. Eles simplesmente temem tanto o ser humano que eles têm que modificar o DNA humano para o ser humano nascer minúsculo. Para quê? Para quando o ser humano viu um ser de 60 metros, fala, nossa, esse ser é o Deus. Deus porra nenhuma. Se o ser humano tivesse com 60 metros desde o passado, quem é esses seres para chegarem na gente? Botava todo mundo para correr. Eles estão reduzindo o tamanho dos seres humanos. Essa é a verdade. Estão reduzindo o tamanho. Como que eles estão reduzindo, não sabemos. Então nós temos uma ideia mais ou menos do que é. Não podemos falar aqui, né? Então você vê o tamanho do ser humano aí, ó. Olha que coisa mais estranha, olha. Esse aqui é um anãozinho, tá? Mas olha que coisa mais estranha. Você tem aí fotos de pessoas imensas, né? É, meu irmão, é o que eu digo pra vocês, né? A verdade nunca nos é revelada. Então, praticamente, tá? Deixando isso aqui bem claro, tá? Eles estão aqui mexendo, cadeiras gigantes, mais cadeiras gigantes, seres humanos imensos. Aí eu falo para você, com seres humanos gigantes, faz algum sentido isso aqui? Faz sentido. Então, o que eu digo para vocês é basicamente o seguinte. Eu tenho mais ou menos uma teoria que eu acredito que eles estão modificando o DNA humano, né? Não vou explicar como, mas você deve imaginar. E simplesmente as novas gerações que deveriam ter seus 60 metros passam a ter 20. As novas gerações que deveriam ter 20 metros passam a ter 16. Depois, qual que era a estatura de Hércules? 12 metros. As novas gerações passam a ter 8 metros. Aí você vai, a estatura de Golias, por volta aí dos seus 6 metros, né? A metragem verdadeira. Então você vai vendo que eles estão modificando. Até chegar a um ponto, o ser humano vai ter o quê? 10 centímetros? É essa a perspectiva que eles querem? Por que será? Por que tanto medo do ser humano? Né? Então, praticamente, o que eu digo para vocês aqui é que eles estão realmente mexendo na estatura humana. Olha o tamanho do cara. O cara deve ter 1,80 e olha o tamanho da espada. Ah, mas a espada é de enfeite. Enfeite? Será que é enfeite mesmo? Não me parece nem um pouco enfeite, me parece bem verídica. Aí quando você olha aqui, por exemplo, com o ser humano, você vê o tamanho dos caras do passado. É claro, mas essa parte da história não pode entrar, não é verdade? Então essa parte, ela acaba não entrando, né? Olha, a minha filha tá brincando com a minha esposa. Se você ouvir algum barulho é porque elas estão brincando, tá? Então, geralmente, minha esposa, ela participa bem da vida da minha filha mesmo. Para nenhum depravado mental pensar besteira aqui, tá bom? Então, basicamente, olha lá. Você acaba vendo ali, tá? Essa estrutura, essa estatura de gigantes. E aqui é importante dizer, meu irmão, que a história verdadeira não nos foi contada. Se a gente tem que buscar evidências para saber a verdade, e a escola não nos mostra o que de fato aconteceu, a escola está mentindo para nós. A ciência está mentindo para nós. É mais ou menos a perspectiva no qual eu acredito. Podemos comprovar? Não, porque museu de concreto puro pega fogo. Igreja de concreto público pega fogo. Tudo pega fogo, meu irmão. Né? Parlamento não pega fogo. Né? Agora, igreja e museu pega fogo. É que coisa maravilhosa, né? Biblioteca pega fogo. Então, simplesmente as obras literárias vão sendo queimadas, a história vai sendo apagada, não sabemos o que aconteceu no passado, mas as poucas evidências que nós temos, sabemos que existiam pessoas imensas no passado. E, pelo fato da estatura cada vez mais estar diminuindo, a gente percebe que está tendo uma mudança de DNA. Como que eles fazem isso? Eu tenho a minha teoria, não posso explicar aqui. Mas eu penso que vai só piorar, que as crianças vão nascer menores daqui para frente, tá? Então esse é o mundo infernal que nós vivemos, né? Quando Cristo fala que o mundo jaz no maligno, estamos abaixo do jugo do maligno, é isso aí, ó.
Viver é Cristo, morrer é lucro, meu irmão. Os caras vão modificando. O nosso sangue tinha composição de ouro atômico. A gente conseguia chegar próximo dos 1000 anos de vida. Passou para cobre, né? O primeiro era sangue dourado, depois cobre, sangue azul. Aí o ser humano vivia mais ou menos na média de uns 300 a 400 anos. E depois tivemos sangue de ferro, que é o que nós temos hoje, vivendo mais ou menos na média de 120 anos. Né? E não chega, né? Mas é até onde o corpo vai. E depois, né? Agora depois de 120 anos do nosso sangue, o próximo sangue vai ser barroso. Seres humanos menores. Então provavelmente aí os seus 30, 40 anos. Cada vez eles vão sacaneando com o ser humano. Não é à toa que Deus traz a inversão magnética, o dilúvio, a ira, traz a destruição e reseta tudo. Não é à toa. Então é isso que eu falo para vocês, tá? Queria trazer essa notícia para vocês. Eles vão modificando, realmente é coisa muito estranha, né? Essas imagens são de uma pesquisa independente chamada Tartária Brasil no Telegram. Só você pesquisar que você vai encontrar essas imagens, Tartária Brasil, tá? Então é uma coisa bem interessante que eu queria trazer para vocês aí. Seres humanos imensos, tá? E aí eles foram reduzindo o tamanho aí dos seres humanos, né? Infelizmente eles foram reduzindo o tamanho dos seres humanos até chegar no ponto que nós conhecemos hoje, né? Eles vão reduzindo. Bom, se você quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição. Recomendo que você participe, tá? Tá aí embaixo, tanto o conteúdo prêmio quanto a comunidade fechada. É só você poder participar, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.